Olá, meus ocidentais preferidos. Se você acha que de Oriente Médio só tem Ásia, você está enganado. Eu tô aqui com o meu querido Victor Risse. Salve! Hoje a gente vai falar dos arredores do canal de Suez, onde por sinal o Evergreen ainda deve estar entalado. Essa aí é pra poucos. E meu querido Luiz. Olá a todos, vamos aqui bater sobre o tema muito falado desde 2011 e eu aceito você discordar de mim porque eu sei que você não está errado. Caraca. Poxa, Bom, vamos lá então. O nosso querido tema Primavera Árabe, que de primavera não tem nada de bom. exato. Primavera mais sangrenta de todas. Deixa eu primeiro explicar o termo primavera, que quer dizer revolução. A primavera é um termo popular para revolução, simplesmente isso. Pessoas descontentes com o governo, normalmente. E isso já aconteceu várias vezes durante a história, como a Revolução dos Povos na Europa, a Revolução de Pequim e a Revolução de Praga contra a União Soviética. No geral, é só isso, gente revoltada contra algum governo. Geralmente não é por estudante e tal, não tem uma classe ou não tem essa questão. Eu diria que são o pessoal mais jovem, aí Uhum, alguém entre os 20 e uns 40 anos, entendi. O pessoal na idade de, que de ainda tem trabalho e energia o estudo. suficiente para protestar. Isso aqui. É, ali no Oriente, que é onde se passa esse nosso querido acontecimento, começou na Tunísia, um país bonito, rico, mas que sofre de algo que também o Brasil e outros países sofrem, que é a corrupção. A fagulha disso tudo, desse desencadear de protestos que se tornaram história, aconteceu por conta de um homem, Mohamed Bouazizi, em média de 26 anos, como a gente disse, geralmente é sempre incitado Você por uma decorou o pessoa nome, né? jovem. Eu? Você decorou ou Ah, leu? meu bom, isso aí é segredo de Estado. Entendi, entendi. Ele tem, como eu disse, em média 26 anos, mas eu duvido que ele sabia o termo primavera e seu significado, então a gente ignora isso. Ele era um vendedor de frutas, um comerciante, um feirante que tinha um carrinho. Vendia legumes e frutas para sustentar sua família. Tirava ali, em média, mensal, uns R$ 200. Então, né, a gente imagina R$ 200 para sustentar uma família de 8 pessoas, como que era brincadeira ali para ele. Eu acho que hoje é impossível, na época era pior ainda. Nossa, não quero nem ver. Ele, um belo dia, ensolarado, como todos os dias no Oriente Médio, saiu para vender suas frutas, seus legumes com seu carrinho. Legumes, né? E agora, medo. Legumes. Legumes um pouquinho, né? Diferenciado, mas não estamos aqui para julgar. Ó, o cara, mano, não deixa o cara vender as coisas dele. Mas aí ele foi abordado por uns fiscais que falaram que ele não tinha a papelada certa para estar sendo um ambulante. Burocracia, Então eles claro. pediram, ó, sempre atrapalhando os nossos queridos empreendedores. Microempreendedor. No Brasil eu nunca vi isso acontecer. Todo mundo Ah, tem, não, tem, tem licença para poder vender lá. Lá no Santo Amaro, imagina, imagina, ô rapá, corre! Ai, cara, Santo Amaro, saudade. Santo Aí Amaro. o pessoal, hum, Não, isso é uma piadinha que Santo Amaro tem mais camelô do que nem. tem mais camelô do que CNPJ lá naquelas ruas. Tem Mas mais bom, camelo que o próprio Egito. Ah, putz, aí, ai, mano, vocês me matam. Aí ele não aceitou pagar aquela propina, né? Pô, cara, eu ganho R$ 200 por mês, você ainda quer que eu te pague a propina? Você é um safado. Aí ele falou, então dá aqui esse carrinho que eu vou sair daqui fazendo vrum vrum. Aí ele falou, não, calma lá, meu parceiro, que isso aqui é meu. Aí na hora que ele falou, calma lá, meu parceiro, devolve minhas coisas, ele foi espancado, tal.
E aí, né, a gente já sabe, os nossos queridos corruptos passaram a mão na cenoura dele, quer dizer, nas frutas e legumes, levaram embora para o pátio do governo e assim por diante. Ele voltou para casa, chateado, logicamente, e ali ele teve uma brilhante ideia, uma ideia reluzente, não é mesmo, Risse? Tão brilhante quanto o sol. Exato, que incendiou seu coração, já vamos chegar lá. Ele teve a ideia de pegar um galão de gasolina ali no dia 17 de dezembro. Isso, se eu não me engano, era em 2010 ainda. Em Ele 2010. foi até a. De 2010, valeu. Ele foi até a frente do prédio do governo ali da sua região, que era responsável pela parte burocrática, provavelmente de legislação e essas coisas da região, e ateou fogo em si. Jogou gasolina em si e ateou fogo. E Ele. Ah, pode falar, pode falar. não, ele com certeza ali foi a fagulha de tudo. Sim, Eu ia deixar a piada pra você. e o que Obrigado. muita gente fala sobre isso é que ajudou muito foi a internet, olha só. Que foi graças à internet que esse acontecimento foi parar em tantos lugares do mundo que resolveu acender vários corações das pessoas do Oriente Médio para poder criar essa revolução. Porque acontecimentos assim já aconteciam, mas graças à internet teve um acesso Exatamente. mais rápido às populações. E tanto que a internet também contribuiu para poder fazer as manifestações, poder se Verdade. organizar e criarem locais para poder se reunir para se manifestar. Sim, sim, mas antes de falar das manifestações em si, só queria dizer que graças à internet, acabou que em questão de dias, em alguns lugares, semanas, começaram outras revoltas, revoluções, e isso, se fosse 100 anos atrás, teria levado meses. E se não fosse esse evento que desencadeasse essa grande revolta nos países, ia ser, com certeza, não ia demorar muito para aparecer outro. Então, a minha dúvida, né? Tipo, o cara ele vai lá, ele fala, pô, perdi o carrinho, perdi tudo da minha vida. Acho que eu vou pegar aqui e vou até a fogo, tá ligado? Mas beleza, você falou que cada um tá, né? De qualquer jeito isso ia dar em alguma confusão, mas qual que era a circunstância dos lugares lá? Tipo, pro cara simplesmente falar, eu prefiro morrer do que perder a vida e se atear fogo. Acho que era prefiro morrer do que perder o carrinho. Ah, droga. A situação daqueles países lá, desde a época da Guerra Fria, não vem muito bem, não, com as opressões e os países, Rússia e Estados Unidos, em cima de vários países do Oriente Médio, por os interesses de riquezas naturais como petróleo e rotas de comércio, não nos deixava ver muito livremente, porque acabavam dando umas picadas assim, fazendo, pô, ditador aí, você com toda a riqueza e não deixa o país crescer muito, não, que eu vou pegar aqui esses negócios aqui e a gente vai tudo prosperando. E como todo mundo sabe, a Rússia acabou desistindo, arregando na guerra. Muitos países ficaram em crise. O Oriente Médio, grande parte do Oriente Médio não era da Rússia, não era comunista na época, era capitalista, mas mesmo assim tinham seus ditadores que estavam há bastante tempo no poder. Tinha pessoas no poder que estavam há mais de 20, 30, 40 anos. E o povo já estava começando a ficar cada vez mais saco cheio de. E como eu disse antes, se não fosse esse rapaz atendo um pouco, podia ser tipo, qualquer outra coisa, uma pessoa aí revoltada, gritando com os policiais, uma cara. Que sabia Você, é que. você, Luiz, Uhum. você não acha que a crise de 2008 não chegou a fragilizar a economia? Bom, afetou o mundo inteiro. Você não acha que isso também contribuiu para a crise que teve no Com Oriente certeza. Médio? Várias crises que nós tivemos e no mundo, assim, no mundo afetaram muito o Oriente Médio por ser um país que é visto mais como fosse uma mina. Você vai lá, pega, não é um país que são países que você é países que vão ser recursos
para outros países se desenvolverem. Países que você vê lá só para tirar coisas para se desenvolver. É, Uhum. quase como Como uma. países de base, né, para Sim, crescimento. É igual outros países subdesenvolvidos, como a África, não o país em si, mas o continente, né? Sim. Algumas partes também daqui na nossa América colônias de Latina. extração. São vistos como colônias de extração, O Brasil em exploração. si. O Brasil era uma colônia. O Brasil em si foi uma dessas. Devolve meu ouro, português safado! Ó, Brasil. Ó o Brasil. O que é para o Brasil? Nem sei mais o que é isso. Não existe mais. Não sabia nem que existia para o Brasil, mano. Mas, tipo, beleza. Teve esse bagulho aí e tal, essa condição de porcaria, mas e aí? Quem que é os caras que deixavam a população nesse Olha, buraco? no... Se a gente fosse para apontar Bom, dedo. eu não gosto muito de apontar dedo, mas eu separei os caras aqui. Eu acho que já estavam na hora de sair do poder, ou pelo menos bater as portas mais cedo para sair rapidinho. Entre eles, como na Síria, o Bashar Assad, na Jordânia, Rei Abdallah, da Armênia, Rei Hamed, Tunista, na Tunísia, Ben Ali, no Egito, Bem ali, bem ali no Egito, não, bem não, aqui, bem aqui, bem não, acolá, bem bem ali na a. Tunísia, não, Entendi, entendi. Bem ali na Tunísia, Ah, bem bem ali ali na na Tunísia, Tunísia. Ah, sim. ok, No desculpa. Egito, o Mosni Mubarak, no Iêmen, o Abdullah Saleh, e na Líria, batendo um recorde, o Muammar Gaddafi, que ficou no poder por 42 anos. O cara passou mais da metade da vida dele no poder, né, na Líria. Uhum. E só saiu de lá morto. Ou seja, o cara foi Caraca. até o final. Aquela questão de sempre, né, cara? Ali no Oriente Médio, o cara com menos tempo no governo, eu acho que tinha 20 anos. A maioria, tá ligado? O E a cara família mandava um e a século. família mandava um século. É basicamente É só isso. você pegar as fotos, que tipo, as pessoas que estavam mais tempo no poder, todas as fotos que tem em preto e branco. Pra você ter ideia. Pode crer. Nossa, mano, imagina a criança fazendo um trabalho de escola sobre a família da Síria. Estamos falando sobre os presidentes da Síria. Aí falar, então, esse é o Assad Júnior, o Assad pai, o Assad neto e o Assad vô. Ah, mas tá faltando ninguém? Não, não, não. Só eles ficaram no poder mesmo durante 40 anos, mas tudo bem. Tudo bem, não. Tudo bem, Só, só, Não, o- só, 40 anos o, foi só o só o neto, né? Só o neto. neto, é verdade. tudo bem, não, né? Aí, ó, 10 mandatos aqui no Brasil, um cara só, imagina? Que loucura. Você toda hora tem que ligar a TV e ver o mesmo político, mano. Eu já canso de ver minha cara no espelho. Isso daí acontece na Câmara, se preocupa não. Você pisca, tá o mesmo infeliz lá. É tudo plástico, é o que você acha? É tudo plástico que acontece lá. Eles só mudam o rosto, mudam a voz e pronto. Não poder. De crise do plástico, mano. Agora a gente vai falar um pouquinho dos países afetados. Então, assim, no geral, para não virar uma lista, eu vou falar aqui um negócio mais simples. Não quero ficar botando tanto nome, porque tem uns que eu também nem sei falar. Bom, vamos lá, os mais conhecidos. A gente tem a Tunísia, o que começou com a faísca desse grande tonel de petróleo que é essa região. Não apaguem bituca de cigarro no mato seco, por favor, gente. Depois a gente tem a Líbia, que foi um lugar bem complexo, se dividiu em leste e oeste, e muita gente morreu e ainda morre, porque eles ainda estão em guerra. A gente tem o Egito também, todo mundo conhece, tem pirâmide, areia e camelo, e o Canal de Suez. E, bom, o Egito teve um troca-troca de ditador. Caiu um, aí subiu outro, aí o pessoal viu que ele era meio extremo, também derrubou, e ficou nisso. Quanto à Primavera Árabe no Egito, eu citaria o ponto mais famoso como a Praça de Tahrir, acho que é assim que fala. E, bom, a gente tem a Síria e o Iraque também. No geral, foram esses os países que o pessoal mais conhece e que participaram. A maioria ainda está em guerra, Felizmente. infelizmente. É. Bom,
negócio de guerra aí no Oriente Médio é igual falar que macaco gosta de banana. Com certeza tem. Com certeza gosta. É, E eu falo, mas para ter guerra tem que ter arma. sim, mas eu falo, pra macaco brigar por banana tem que ter quem jogou lá, né? E eu falo que gosta de guerra porque realmente tem gente que adora tretar, mano. Não é um negócio simplesmente que por necessidades. Existem gente ali dentro E que uma coisa quer. também curiosa é Hum, que muitos têm guerra só por causa da luta pela democracia, que deve ser algo que sempre deve ser lutado e sempre tem que ter algo que está direito do povo, mas também por interesses, né? Por vários países ficam lá se incentivando, entre aspas, a aham. guerra, porque eles querem ganhar sua parte com aquilo. Eles querem, tipo, olha, a gente te ajudou, então me dê um pouquinho do seu petróleo para a gente, deixa eu pegar um pouquinho do seu petróleo. Uhum. Tipo, é tudo uma questão, né, de interesse que acontece hoje. Isso. País não tem amigo, mano. País tem interesse, basicamente. País não tem amigo, país tem interesse. Vamos apontar, né, quais são os interesses e quem são os interessados ali. Não só na questão global, mas vamos falar na questão minoritária. Quando eu digo de minoritário, eu quero dizer na questão social, que é geralmente ignorado quando a gente fala de globalização, a gente fala de mundo e de países, né? Que geralmente, quando a gente fala de um país, a gente fala do geral. Quando você fala de globalização, você começa a nem pensar mais em país direito. Você já É, pensa logo em continente, Sim. coisa do tipo. Então Mas tá. vamos fazer a nossa cirurgia aqui. Quando a gente está falando de guerra, ali, o que é muito comum no Oriente Médio? A guerra na Síria, que ali para os meados de 2015, 2016, tivemos as notícias de crianças, mulheres, jovens, senhores, senhoras, saindo do país com botes com o risco de morrerem afogados no mar, serem perdidos, se perderem, morrerem de fome, desidratados, para tentar chegar em outro lugar que não seja onde eles nasceram. E por que isso acontece? Claro que é por conta da guerra. E essa guerra, ela sim, é. os Oi? refugiados. Uma coisa também que é interessante, interessante dos refugiados é que, tipo, a maior parte não. Eu acho que 100% dos refugiados fazem parte da classe média para cima. Porque as pessoas pobres lá, eles não conseguem ter dinheiro suficiente para conseguir sair do país. Eles todos os dias têm que acordar, talvez no meio de um tiroteio ou de um possível bombardeio. Porque eles não podem sair porque eles não têm dinheiro. E uma parte das pessoas que saem de lá são da classe média alta, conseguem sair. Interessante. Isso quer dizer que eles não têm dinheiro suficiente para arranjar um bote ou pagar passagem para algum meio ilegal de Eles não saída. têm É dinheiro para isso? conseguir sair de lá e conseguir sobreviver. Porque se eles saírem, pessoas pobres lá que saírem de lá, eles vão acabar morrendo em outros países até. Ou morrerem tentando. É. Tem muita gente que foge dessas crises pelo Marrocos, ali tentando subir para a Espanha, e pela Tunísia, para tentar chegar ali na ilha de Sicília. Falando dos interesses, então, enquanto os refugiados estão interessados em sair de lá, muitas pessoas estão interessadas em estar lá dentro, principalmente quando a gente se fala de guerra. Além do fato de países de fora estarem de olho no Oriente Médio por conta dos recursos ali, que a gente já sabe, a guerra na Síria, ela foi, na verdade, incumbida, ela foi ali concebida nos anos de 2011, sim, por conta da Primavera Árabe, mas não necessariamente por ela. Ela ajudou com que a guerra se agravasse. Por quê? Nós temos o povo da Síria que não quer mais a família Assad no poder, mas citada mais para trás. E esse povo se revolta, começa a querer o poder pro povo, começa a querer tirar essa família de lá de cima. Os países ali na região, todo mundo acha que Oriente Médio é todo mundo junto e todo mundo ao mesmo tempo contra. Só que tem nomes. A Síria, ela é muito amiga da Rússia. E isso não é de agora. O pai do nosso querido governante lá, do nosso querido presidente da Síria, que está lá desde 2000. Sim, o presidente da Síria está no poder desde 2000. E o pai dele estava antes.
Então, o pai dele chamava O Bashar isso, al-Assad. Bashar al-Assad está desde 2000 no poder da Síria. E o pai dele, o Hafez al-Assad, está desde a época da União Soviética. Ou seja, ele é amigo de longa data da mãe Rússia, cara. Pra você ter uma ideia. Longa data mesmo. Então, o Putin, ele tem nossos queridos contatos lá dentro da Síria. E a Síria tem seus interesses com Putin. Tanto que, na época que o pai do atual presidente era o presidente, ele cedeu uma base militar para a Rússia dentro da Síria. A Rússia tem uma base lá dentro, militar. E olha só também que foi nesse tempo em que a Rússia conseguiu voltar a ter um poder, que depois da Guerra Fria a Rússia perdeu muito poder dos meios de compra. E foi nessa época que a Rússia voltou a subir. E também por causa disso que o presidente dos Estados Unidos foi muito criticado, porque muitos dizem que, perdão, fugiu o nome dele agora, Barack Obama era muito medroso em relação de revidar ou querer se opor contra a Rússia. Dizem que o Barack Obama deixou a Rússia voltar a ter um poder lá. Uhum. Isso só prova de novo que países têm apenas interesse. E o interesse da Rússia, que é uma grande influenciadora ali no Oriente Médio, é justamente cuidar do seu quintal. Ser uma força hegemônica ali na região dela. E não é nada interessante para a Rússia ter cada vez mais a influência de países como os Estados Unidos perto do seu quintal, perto ali da sua fronteira. E então é um problema deixar a Síria sem apoio. Por isso que ele empresta, fornece, vende armamentos, equipamentos para o presidente da Síria conseguir sufocar a rebelião. E uma coisa que eu queria tocar aqui é que o trabalho da mídia é muito importante quando a gente começa a falar de conflitos, pois esses rebeldes nada mais é do que o povo insatisfeito com o atual governo que, mediante um acontecimento em 2011, pegou em armas, em catapes e foi tirar satisfação com o governante. É uma guerra Só que civil. sempre, só que sempre que a mídia trata a Síria, ela fala governo entra em conflito com rebeldes. Aí você fala o quê? Ah, o governo está certo, se é rebelde, rebelião, rebelião é algo ruim, eles estão errados. Então a gente já dá nome aos bois de maneira errônea. E a mídia, essa importância que o jornalismo, de novo, que a globalização tem, ela é tão boa como o fato da Primavera Árabe ter contagiado todo mundo de maneira rápida para poder melhorar ali as questões sociais e direitos humanos da onde viviam, porém também pode tender para o lado negativo, que é embaçar a história e informar de uma maneira que não é o que está acontecendo lá dentro. Então bota os mocinhos como vilões e os vilões como Olha, mocinhos. eu diria que, quanto ao poder da mídia, eles que podem construir ou destruir uma narrativa. Eles podem tanto falar que um ditador é o cara do bem, quanto que o ditador é o cara do Uhum. mal. Depende do interesse que eles têm em defender aquilo. O que ganham, eu não faço ideia. Mas a mídia é muito poderosa quanto a isso. Jornalista bom é aquele que, se você paga, ele fala até a verdade. Acho que o jornalista bom seria o que nem pagando, mas tá bom. Falando de interesse, e claro que onde tem Rússia, tem Estados Unidos. As guerras que aconteceram ali, já ditas na Líbia, na Síria, além do fato da Primavera Árabe, que foi o estopim de tudo, elas se agravaram e se agravam até hoje. Tanto na época quanto hoje ainda são influências de fora, que a gente vê, como dos Estados Unidos, que em 2011 ajudou os rebeldes, de novo, os rebeldes que são a população contra o governo, armaram, Civis. o civil contra o governo, exato, armaram os civis, ajudaram e bombardearam lugares estratégicos do atual governo maléfico que fazia mal à sua população, destruindo e matando
não só pessoas da instituição governamental, mas como pessoas que não tinham nada a ver com isso. O que as pessoas esquecem é que uma bomba tem efeito em área, né? E diferente dos jogos, o efeito em área da bomba não é nerfado, não é menor. Então, morre todo mundo. Isso também aconteceu na Líbia, onde a OTAN bombardeou a capital, Trípoli, se eu não me engano, e disse que acertou bases do governo e locais de terroristas, coisas do tipo, mas aparentemente acertou, na verdade, hospitais e escolas, onde o povo se refugia. Bom, como a gente já explicou, a Primavera Árabe foi o estopim para muitos conflitos na região do Oriente Médio. E, bom, no geral, com esses conflitos, vulgo guerras, normalmente entre civis e o governo, muitas vezes ditadores. Bom, como toda uma guerra, tem vítima. Só que eu discordo de algumas coisas, mas no amor e na guerra tudo vale, como diz o ditado, né? Sendo assim, o pessoal levou isso muito a, como é que é a palavra? Muito no literal. E como alguns ditadores, se eu não me engano, foi o próprio Bashar al-Assad na Síria, chegou a disparar armas químicas contra a própria população, falando que eram rebeldes, coisa do tipo, e no final matou centenas de civis que não tinham quase nada a ver com aquilo. Outros crimes são bombardeios que dizem atacar um determinado governo, mas no final prejudica mais a população e mata mais ainda a população. E isso no final é meio que uma sacanagem, poxa. E esse, o primeiro, que comentou, das armas químicas que foram usadas, a Rússia se pronunciou, dizendo que, na verdade, aquele vídeo eram rebeldes que estavam tacando gases nos próprios rebeldes para poder acusar o governo. Que a Rússia estava do lado do governo que estava no poder na época. Aí a gente entra na famosa guerra de narrativa que a gente já citou. Uhum. Evitando falar palavras de baixo calão, filha da mãe fazer esse tipo de ataque. Como a gente fala de Oriente Médio, outra coisa além de guerra, que eles gostam bastante de religião. E uma coisa tá linkada à outra. A religião que causa guerra lá dentro. Não só, não só por conta de pressão política ou por petróleo, mas lá no Oriente Médio, guerra, como você disse, amor e guerra estão juntas, né? Religião e guerra também. Os grupos que surgiram ali não são uns grupos muito legal, não. Tipo, BTS, boy band, não são uns caras muito gente boa, sabe? Assim, eu não considero esses muito gente Meio, boa, meio mas tudo bem. extremista, né? Não pode, Vamos, meio vamos descer um extremista, pouco né? mais Não o pode nível, falar É, então. nada. meio extremista, sabe? Não quero falar É. aqui porque Não senão. pode, Forma o não Ah, exército, pode falar nada nas nossa! redes sociais que os fãs já querem invadir a sua casa e atear fogo. Já querem invadir sua casa. Caraca. que bom que nem eu sei o direito onde eu moro, então tá safe. Bom, basicamente, as organizações, que na verdade são organizações terroristas, são parentes primas ali da Al-Qaeda, do nosso querido Osama, né? Nosso querido, que não é tão querido assim, Osama Bin Laden. A ISIS, que antes era conhecida só como IS, pelo fato de que ela era uma organização islâmica, né? Então, o islamismo, IS, tá tudo ali juntinho. E esse outro S, que vem por último, do ISIS, é de Síria. Olha só que coincidência. Não, não é. Então, eles moravam ali, eles ficavam ali entre o Irã e o Iraque, fazendo suas operações. E em 2011, eles enxergaram uma coisa maravilhosa, que era a ausência de poder. Por quê? Porque a população estava em guerra com o governo. Então, nada mais legal do que chegar lá e falar: hora de colocar organização nessa zona. Vamos tomar aqui esta região porque queremos. Mas por que eles querem? Bom, por conta da religião dele extremista, eles querem fazer o califado, que é basicamente uma terra, um local que é administrado pelo escolhido sucessor de Maomé, da religião
Arthur, Por desculpa te favor. interromper, mas isso tem alguma coisa a ver com aquela atriz muito famosa? A Isis Valverde? Não. O... A que começa com Mia. Ah, putz, grila, mano. Ai, ai. Bom, continuando aqui. A guerra lá no Oriente Médio não é só entre religiões diferentes, mas entre a mesma religião. Os muçulmanos discutem entre si sobre xiitas e sunitas. Um exemplo disso, de novo, é a Síria, onde o governo é um governo, se eu não me engano, xiita. Não, não, só, desculpa, é o governo sunita e a população de maioria xiita. Vendo isso, o Estado Islâmico, o ISIS, viu uma ótima oportunidade de incentivar a população a entrar no grupamento dele social ali, naquela família abençoada, ou não, depende do ponto de vista, que eles formaram. E essas organizações emergentes se espalharam não só por ali pelo Oriente Médio, mas pelo mundo, chegando até a ter indícios na América Latina, como a gente viu na França, na Europa em si, e outros acontecimentos, outras organizações emergentes ali naquela região são os curdos. Os curdos, eles são um povo iraniano que não tem país. Então, onde fica o país do curdo? O Kurdequistão não existe. Eles, teoricamente, teriam direito a uma parte da Síria, uma parte da Turquia e também um pouquinho ali do Irã, porque ele fica no meio dos três. Só que, né, ninguém gosta deles, então ninguém quer ceder pedaço de terra para ninguém, eles ficam por aí igual peregrinos. Ou seja, ali no Oriente Médio a gente tem os curdos, o Estado Islâmico e a famigerada Al-Qaeda, que brigam não só entre si, mas entre os governos dos países que elas estão. Se falarmos em países e situações de organizações emergentes, a gente pode dizer que isso tudo é influência dessa falta de poder que teve nos países na Primavera Árabe, tanto que a maioria dos incidentes ali foi de 2011 para cima. E isso começa lá no Afeganistão, quando a União Soviética invadiu o Afeganistão e expulsou as pessoas de lá, dentre elas, adivinha, Osama Bin Laden. Então, toda essa intriga de extremismo, de organizações, não surgiram da noite para o dia. São coisas desde o passado que estão ali sempre a esperar uma oportunidade para tentar aparecer. Mas foi em 2011 que os curdos, o Estado Islâmico, tiveram grande força ali no Oriente Médio, ambos com a vontade de tomar o poder da Síria, que dizem que para eles é o lugar onde eles têm direito. Então o governo da Síria tem que enfrentar os rebeldes, que teoricamente é a população, o Estado Islâmico, que são oportunistas da situação que a Síria se encontra, e os curdos, que só querem um pedaço de terra que é deles. No final, todas essas organizações são, como é que você disse mesmo? Oportunistas. Aproveitaram o vácuo de poder e se infiltraram aí. Mas elas não conseguiram, né? Os Estados Unidos é contra o Estado Islâmico, então ele não é muito a favor da Síria, mas ele também não quer que a Síria caia porque o Estado Islâmico pode aparecer. Pelo menos isso ali em 2011, 2012, nessa época. A Rússia também não é boba, ela não vai ficar deixando, né, a Síria, que é um aliado, sofrendo. Então, de novo, a gente cai na brincadeira dos interesses. Depois de toda a primavera, se tem o verão, não é mesmo? Se tem o verão, um pouquinho mais calmo, parado, solzinho forte com chuvas rápidas e um pouquinho de paz. E é claro, um pouquinho de paz depois de tanta luta. Infelizmente, isso não é uma realidade para muitos países. Só um dos países, mesmo só um dos países conseguiu sair vitorioso para as revoltas que teve no mundo, e foi a Tunísia, que foi onde começou com, com o deposto de Ben Ali. Vários outros países que entraram nessa onda de revoluções ainda estão lutando contra os poderes que estão no poder
Muitos acabaram que se enfraquecendo ao ponto que nem se tem mais força para poder lutar. E isso é algo um pouquinho não, muito triste. Tipo, mas obviamente a primavera, assim como a natureza, é só um ciclo. Daqui a alguns anos, esses países que não conseguiram ganhar seus direitos vão retornar de novo para essa luta até conseguirem. E nós esperamos que não demore muito para que isso aconteça. Este podcast foi um oferecimento de Calvície Lispector. Compre o nosso mais novo shampoo para calvície. Na compra de 2, você ganha uma peruca. Acabou.